Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje, dia 30 de março de 2024, 20 horas e 57 minutos exatamente, né? Hoje aqui um dia muito quente, bastante quente. Minha pressão tá um pouco baixa, mas vamos lá. Vamos trazer a palavra do Senhor, né? Hoje de manhã, boa noite, Irivanes. Boa noite, Sonhos e Fios Ateliê. Hoje de manhã, paz do Senhor, Simone, paz e graça, minha irmã. Boa noite, Berenice. Boa noite, Val, graça e paz. Todos que estão entrando aí, que o Senhor abençoe a cada um. Shalom, Viviane. Eu hoje de manhã estava aqui, boa noite, Mônica. Eu estava aqui meditando, né, pensando e eu queria fazer, Shalom, Andréia, e eu queria fazer, copiar, né, a live de um pastor que eu vi sobre o eclipse. Mas aí eu falo que nada é coincidência, né? Tudo Deus tem um propósito. E eu fui procurando a live do pastor e de repente eu me confrontei com um canal americano, mas já falando em espanhol, dublado em espanhol. E eu achei muito interessante porque eles tinham três vídeos de 30 minutos cada vídeo sobre o eclipse. Mas eles abordam o eclipse de uma forma muito séria, porque eles não estão pesquisando esse eclipse, não, eles estão já numa pesquisa desde o eclipse de 2017. Há 7 anos, eles estão buscando informação e estão buscando diante da presença de Deus. É como se Deus orientasse eles a buscar essa pesquisa. E eu anotei para trazer para vocês, para mim também, né, claro. Mas eu queria passar para vocês alguns pontos que eu observei. Foram 2, 3, 4 páginas de anotações eu fiz. E eu queria que vocês entendessem o seguinte, que ninguém é dono da verdade total. Deus, ele vai, Shalom, Marta, Deus vai, ele vai colocando nos seus filhos o desejo de buscar informação. O que acontece? Essa busca de informação gera uma corrente entre todos aqueles que estão buscando informação. Por quê? Porque Deus usa cada um para um grupo de pessoas, entendem? Deus usa os seus filhos para um grupo de pessoas. Agora, como é que eu sei que essas pessoas são do Senhor? Porque o que elas falam está na palavra. Porque o que elas falam corresponde com o que está escrito. Por isso é importante que nós conheçamos a Bíblia. Por isso é importante que a gente leia a palavra de Deus com afinco. A gente leia a palavra de Deus estudando a palavra de Deus. Não é ler assim, como é que fala? Rapidinho, José foi levado para papapá. Não, não é isso. Eu tenho que ler devagar. Eu tenho que ler pensando no que eu estou lendo. Eu tenho que ler raciocinando. Eu tenho que ler as informações de uma forma diferente. Eu não posso ler parecendo uma metralhadora, não. É aí que você começa a estudar mesmo a palavra do Senhor e Deus começa a abrir a nossa mente para entender. Então, o que eu vou passar aqui para vocês são observações que eu fiz desses 3 vídeos deles. E essas observações me chamaram muito a atenção, porque são coisas que a gente já vem vendo ao longo do tempo. E eu vou passar para vocês, antes de ler Gênesis, a vida de José, eu vou passar para vocês aqui. Bom, primeiro eles estavam falando o seguinte, que os sinais no céu, o Senhor deixou para épocas, para dias, para acontecimentos. Então eles estavam falando que tem acontecimentos no céu que eles só vão,
O anúncio dele é daquela época, mas eles só vão acontecer 3, 4 anos depois. Outros, como Nínive, Deus trouxe o juízo 100 anos depois. Entenderam? Então, presta bastante atenção no que eu vou lhe dizer. No ano 66 depois de Cristo, o cometa Halley passou por cima de Jerusalém. E o povo ficou antenado. Por quê? Porque aquele cometa simbolizava juízo. 66 depois de Cristo. O que aconteceu? 4 anos depois, no ano 70, Israel foi invadida pelo exército de Tito. E você já sabe o que aconteceu, foi destruída. Mas no ano 66, registros de Flávio Joséfo tem que o cometa Halley passou lá, avisando o juízo que Deus ia trazer. 3 anos e meio antes da destruição de Jerusalém, se passa um cometa semelhante a este, que se chama hoje Diabo. Esse cometa que vai passar agora, dia 8 também. E dia 21 de abril será o dia mais visível dele. Quando Alexandre o Grande derrotou Ciro III, houve um eclipse no dia da derrota. Então, eles estavam mostrando como Deus tem eclipses que agem na hora, eclipses que agem daí um tempo, cometas que agem na hora, cometas que agem um tempo, tudo vai depender do elástico da misericórdia de Deus. Quando Jonas foi a Nínive, houve um eclipse naquele dia. E o juízo foi retardado por 100 anos. Por que o juízo foi retardado? Porque o povo, vendo o eclipse e vendo a pregação de Jonas, eles se arrependeram. O elástico da misericórdia aí funcionou 100 anos. Olha para vocês verem como que as coisas são. Então, me chamou muita atenção todas essas falas deles, porque batem muito com aquilo que eu penso. Presta atenção. Em Apocalipse 6, de 12 ao 14, fala sobre, deixa eu ler aqui, o 6º selo, se não me engano. Peraí, deixa eu só ler aqui, irmão, só para eu. Apocalipse 6, do 12 a 14. Para vocês verem que a coisa é cíclica também. Deus já está avisando a humanidade já faz um bom tempo. E as pessoas não estão entendendo. Quer ver? Do 12 ao 14. Diz assim: e havendo aberto o 6º selo, escuta isso. Olhei e vi, e houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, e abalada por um vento forte. O céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Essa profecia, ela não se cumpriu ainda totalmente, mas ela já teve o início do cumprimento dela. Você quer ver quando? Você quer ver quando isso aqui? Irmãos, prestem atenção, eu não quero que vocês pensem como eu não quero que vocês achem como eu, ou quando eu trago as coisas aqui. Eu estou trazendo detalhes para a gente poder ponderar, para a gente poder entender. Presta atenção, você sabe que o maior terremoto que houve na Terra foi o terremoto de Lisboa. Foi em 1755. Isso eu sei porque eu aprendi também na história. Eu aprendi estudando, né? Eu gosto muito de ler, e isso aqui já faz muito tempo que eu sei, mas eu não tinha noção que isso aqui fazia parte da profecia, uma profecia de aviso. Ela é cíclica, presta atenção. Esse terremoto afetou em torno de 5.000 milhas quadradas. Uma milha, irmãos, eu anotei aqui, dá 1.600 metros. Então, você imagina 5.000 milhas. Quanto isso não dá? Cada milha tem 1.600 metros, quer dizer, 1,6 km. Em 1780, houve uma escuridão inexplicável.
foi um dia precedido por um eclipse. E logo a lua ficou toda vermelha. Era tão escuro que o dia virou noite. Foi o dia todo. Diz que os animais iam para o curral, voltavam para o curral. Só para vocês terem ideia. Do nada, ficou escuro isso em 1780. Em 1833, houve uma queda de estrelas nos Estados Unidos. Inclusive, o presidente Abraham Lincoln fala sobre isso. Entendeu? O que está para acontecer agora? Isso está para se repetir. Mas, irmã Ruth, o que tem que ver lá atrás com aqui? Deus já estava avisando que o mundo ia mudar. Deus já estava avisando que o mundo não ia ser o mesmo. Irmãos, desde 1800 o mundo vem mudando. Revolução Francesa, Primeira Guerra Mundial, Segunda, estamos na iminência da Terceira. O mundo vem mudando. Se 1000 anos para nós é um dia para Deus, 300 anos não é nada para Deus. Ele já vem avisando o homem, se conserta. Olha o que você está fazendo. Este eclipse agora, porque eles falam muito, e espiritualmente, é muito interessante. É o sinal de Jonas. Ele está sob a constelação de Cetus, que eu já falei, que Cetus é a baleia. E Jonas foi engolido por um grande peixe. A Bíblia não diz que foi a baleia, mas está lá no céu, a baleia está lá. Existe uma divergência entre 6 Nínives até 11 Nínives. Eles dizem que tem 8 Nínives, cidades chamadas Nínive, né? Uma cidade chamada Jonas, que está no Texas. E a outra cidade que faz a junção dos dois eclipses de 2017 e 2024 chama-se Rapto. E um parque que passa, por um parque ele vai passar que se chama Arca da Aliança. Irmãos, tá nítido. O sinal de Jonas que Jesus fala é isso aqui. Tanto foi com ele, mas como aqui também. Então, quando Jonas foi para Nínive para decretar a sentença, Jonas deu 40 dias de prazo para arrependimento, ou 40 dias de prazo para a cidade ser destruída. Entenderam? E ocorreu o eclipse no dia que ele foi. Estudiosos veem que no mesmo dia da pregação houve um eclipse. Jesus fala do sinal do profeta Jonas. 2017 versus 2024, quais são as conexões nisso aqui? A revelação vem aos profetas e ela está no céu. Ele nos dá entendimento para discernir as coisas. Presta bastante atenção. Lá em Joel diz que no fim dos tempos, né? Vossos filhos e vossas filhas profetizariam, vossos jovens teriam sonhos, né? Fala lá. Em Atos dos Apóstolos também fala isso, 2,17. Agora presta atenção no que eu vou falar para vocês. Esse senhor, esse irmão, né? Que estuda sobre ele começou estudando o eclipse de 2017. Presta atenção. Existe uma cidade nos Estados Unidos onde esse eclipse vai passar que se chama Nashville. Ela está no Tennessee. Essa cidade, há 120 anos, as pessoas que vivem ali sonham com destruição. E todas elas sonham com bolas de fogo caindo sobre a cidade. A primeira pessoa que sonhou com isso foi uma senhora. Isso tem 120 anos, ela deixou uma carta relatada. E ela via bolas de fogo caindo nas torres da cidade. Quando ele falou isso, eu lembrei de algumas coisas que eu falo aqui para vocês. Cuidado com os prédios de apartamento, com as torres. Essas torres, meus irmãos, ela nada mais, nada menos são que oferendas a Baal.
ela nada mais, nada menos são que uma forma de Satanás confrontar Deus com essas torres erguidas. Sabe aqueles templos do Partenon que tem aquelas colunas? Pois é, aquelas colunas lá, meus irmãos, elas são todas um obelisco, entenderam? Elas são obeliscos, elas são torres de adoração a entidades. Preste atenção. Aí eu anotei aqui, faz 120 anos em que o povo dessa cidade sonha com a destruição. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse eclipse vai passar, eu não sabia disso, por isso que eu fiquei assombrada de ouvir o que eu ouvi hoje. Esse eclipse vai passar por um lugar que se chama Cinturão do Evangelho, dentro dos Estados Unidos. Isso eu ouvi deles. Aonde vai passar é onde o povo mais crente dos Estados Unidos vive. Entenderam? Chama-se Cinturão Evangélico. Esse lugar. E esse sonho que eles têm, a cidade inteira sonha isso. Diz que ele, quando começou a pegar os relatos em Nashville, ele começou, onde ele chegava, a pessoa falava, mas eu tenho esse sonho sempre. Eu sonho que a cidade está sendo destruída com bolas de fogo. E ali ele vai fazendo, ele chegou a fazer um documentário sobre isso. Então os relatos são sempre assim, a cidade vai ser destruída com uma bola de fogo sobre a cidade. E muitas pessoas já se mudaram de lá por causa disso. E tendo sido uma cidade muito evangelizada e uma cidade que tem muito número de crentes, então Nashville e Nínive têm muita coisa em comum. Ela tem os seus interesses, deixa eu ver aqui, de Nínive a Nashville. É interessante que ela se comporta com artes. Ela é a cidade aonde é o berço da música country americana. E estes dois eclipses passam nas cidades que chamam Nínive e Nashville. Em 1904, uma senhora sonhou com uma grande bola de fogo caía sobre os edifícios e sabia que era juízos. As pessoas dessa cidade sabem do juízo que vem, porque todas têm o mesmo sonho. Em todos os sonhos tem algo com a bola de fogo. Onde estão sendo construídos edifícios com pilares. E parecia como se a bola de fogo chegasse e derribava os pilares. E no sonho ela viu os pilares e eram vários, porque no tempo dela não tinha o que tem hoje na cidade. Mas ela via muitos pilares. Eu lembrei do que às vezes eu aviso aqui. Eu lembrei no Brasil do pastor Enéas Tonini com o livro que ele lançou. Esse livro já nem existe mais. São Paulo será destruída. Irmãos, Deus avisa para o povo com muita antecedência. Shalom, Leninha. Deus avisa o povo, mas as pessoas não querem entender. Deus avisou o irmão Reginaldo há mais de 10 anos sobre o tsunami que vai vir sobre o Brasil. O Senhor já avisou muita coisa de destruição, mas as pessoas não buscam a Deus, não entendem, elas acham que isso é tudo conversa fiada. Olha isso aqui, ó. Nessa cidade, muitos templos foram construídos como templos do Egito e templos da Grécia. E eles foram feitos para serem por um tempo, mas eles ficaram lá para sempre. E lá tem um templo do Partenon. E ele fala sobre isso. Não é coincidência que pessoas durante 120 anos sonhem a mesma coisa. Não podemos pôr datas, mas sabemos que o tempo chegou. Eclipses são sinais. Tem que estar conectado com a profecia. E Nashville é uma cidade altamente religiosa, mas é uma cidade decadente. Muita prostituição, como é aqui no Brasil. É um centro da música country mundial.
mas a sua juventude é totalmente decadente. A idolatria grega está sobre a cidade. Agora presta bastante atenção no que ele falou. Presta bastante atenção. Ele diz o seguinte, que Deus vai usar a comunidade da capa preta, né? Aquela comunidade que adora a caba, adora o cubo. Deus vai usar esse povo, Deus vai permitir que esse povo seja usado para destruir as cidades idólatras. Ele diz o seguinte, que está acontecendo um avivamento muçulmano neste aspecto. O que é o avivamento deles? Eles são radicais e eles não aceitam imagens de escultura, eles só aceitam o cubo. Entenderam? Como o ISIS, né, tem destruído templos pagãos em todo o mundo, em toda aquela região, deserto, tudo, eles destroem. Grupos muçulmanos pelo mundo todo e nos Estados Unidos, eles vão destruir, eles veem o Ocidente como o terrível Satã. Quando Apocalipse diz que a Babilônia será destruída, irmãos, raciocina, por que essa imigração, há quantos anos tem gente vindo? Boa noite, Alberto. Há quantos anos tem imigrantes vindo lá do país das Arábias, desse povo todo aí? A Europa está infestada. A Europa não tem mais europeu. A Europa tem muçulmanos. Lembra que a Espanha foi dominada pelos mouros? Os mouros são muçulmanos. Só que aconteceu, eles expulsaram, né? Eu não me lembro agora o rei que expulsou, né? A Isabel a Grande, acho que Isabel a Grande, não lembro agora. Expulsou eles de lá. Expulsou eles de lá, mas eles voltaram. E eles voltaram não com famílias inteiras, eles voltaram tendo filhos nesses lugares. Enquanto o europeu tem um cachorro como filho, o muçulmano tem 10, 15 filhos. Entenderam? E vocês acham que os templos, a Babilônia religiosa que está na Europa, vai ser destruída por quem? Pelo europeu? Não. Vai ser destruído por esse aqui. Por que você acha que aqui está vindo tanta gente da Palestina? Por que você acha que está entrando nas nossas terras tanto aqui no sul? Aqui, gente, é muito árabe. É muito muçulmano. Aqui na perto da minha casa é uma mesquita. Por que você acha? Porque eles vêm para destruir. Por que você acha que nos Estados Unidos, na Inglaterra, tudo tomado? Porque esse é o exército do anticristo. Esse é o exército que Deus vai permitir que eles aflijam o povo. Olha aqui, ó, o que ele diz. Cremos que eles estão aqui para fazer juízo sobre os Estados Unidos. As Babilônias, que eu sempre falo para você, né? Que é a Babilônia que está em Roma, a Babilônia que está nos Estados Unidos, a Babilônia que está na Inglaterra, são uma tríade. Se você fizer uma ligação entre as cidades, você vai ver que é um triângulo. A cidade das Sete Colinas, Nova York, Londres, liga para você ver, forma um triângulo. Exatamente, pastor. Deus sempre usava uma nação má para corrigir Israel. Deus terá juízo através do Israel. Exatamente isso. E aqui ele colocou, ó, as torres gêmeas, apesar de ter sido, né? Ele disse o seguinte, que apesar de ter sido mais, os árabes tomaram como eles destruíram aquilo lá. Em 1889, a escravidão foi sufocada, mas ela não foi terminada nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos hoje tem 2 milhões de escravos, ele falando, principalmente nessa região que é considerada o cinturão evangélico dos Estados Unidos, que é a região que vai passar
que vai passar o eclipse. Fala sobre homens que vendem alimentos a preços baixos, compram alimentos, aliás, vendem a preços baixos e vendem a preços altíssimos, ele citando sobre o Gates, né, com as fazendas. Esses homens compram alimento por preço de banana e vendem com preços absurdos. As pessoas dos Estados Unidos estão conectando estes sonhos ao eclipse. Então ele diz o seguinte, que por que eles estão apreensivos pelo que pode acontecer com o eclipse? Por que eles estão apreensivos? O governo está apreensivo, porque o governo sabe de tudo isso. O governo sabe dessa cidade, que todos os habitantes da cidade sonham com a destruição dela. E eles estão apavorados, tanto que a NASA, não sei se vocês sabem, mas eles vão jogar foguetes contra o eclipse. As flechas de Nimrod, meus irmãos, eu não falo, às vezes eu falo para vocês, as flechas de Nimrod. O CERN, que é aquele que tem a chave do abismo, que vai abrir o abismo para Apolion sair, também vai ser colocado para funcionar no dia 8, no dia do eclipse. Entenderam? Os Estados Unidos, aqui ó, as pessoas dos Estados Unidos estão conectando estes sonhos ao eclipse e sabem que o tempo chegou. Os Estados Unidos possivelmente se entrará numa guerra civil pelo alimento e pelas leis que o povo não aceita que eles estão fazendo. Uma guerra civil é o nome de um filme que vai estrear 4 dias depois do eclipse. Os juízos estão vindo porque negaram a lei de Deus. Essa foi a conclusão do vídeo. Os juízos estão vindo porque negaram a lei de Deus, abandonaram seus ensinamentos. Estamos sob advertência. Cristo vem pronto. É tempo de arrependimento. Essa foi a conclusão desse vídeo que eu vi. É um vídeo americano, mas que foi dublado em espanhol. Por isso eu tive a facilidade de pegar tudo. Passei a manhã escrevendo. Meus irmãos, se vem juízo lá, o Brasil sempre respinga o que acontece. Lá em cima respinga aqui. É tempo de nós também estarmos com a nossa vida diante de Deus. É tempo de nós estarmos nos preparando. É tempo de você buscar o Senhor, não é tempo de brincar. É tempo de entender o momento que nós estamos. Ah, irmã Ruth, mas você fala isso todo dia. Eu falo, irmão, infelizmente. Ou felizmente, não sei. Para você, às vezes, é infelizmente, mas para mim é felizmente. Deus me deu a graça de trazer a advertência da palavra do Senhor. Boa noite, Suzana. Advertência da palavra do Senhor. O Senhor me deu esse chamado para falar, para ser uma goteira mesmo. Eu sou uma goteira. Não tenho dúvida disso. E também você também não tem. Agora, se você não gosta do que eu falo, eu não posso falar nada. Você sai da minha página, não precisa me ouvir, porque eu não chamo ninguém para ficar me ouvindo. Me ouve quem quer. Mas eu tenho, se você ainda saiba que se você quer ficar aqui, você saiba que você vai ouvir da volta de Jesus todo dia. Porque foi para isso que o Senhor me chamou. Eu sou uma pequenininha, nada, mas eu fico muito atenta a tudo. Eu lembrei também do pastor Alan Capriles, aquela senhorinha que teve a visão, né, e deu para aquele pastor da Noruega a visão que ela teve dos últimos dias. E ela não conhecia, não existia TV na época, mas ela via a caixa da TV e os homens falando através daquela caixa que a Europa estava sendo destruída. Eu lembrei de outros irmãos, do irmão Reginaldo. Eu lembrei de outros irmãos que vêm falando há tanto tempo, do pastor Enéas Tonini com o livro dele, que tem quase 100 anos o livro. Se já não tiver, São Paulo será destruída, e todo mundo não acredita nisso. Irmãos, Deus avisa o fim desde o começo. Desde o começo ele avisa o fim. E conforme
o tempo vai chegando, ele vai nos avisando para nós entrarmos em prontidão. Ele vai nos avisando para nós nos prepararmos. Ele vai deixando tudo claro, tudo estendido. Eu fiquei assim impactada hoje de manhã de ouvir esses 3 vídeos. Impactada. Digo para você, você que mora nos grandes centros, procura lugares para você ir, para você não sofrer o dano. Procura lugares onde você possa estar mais em contato com a natureza, você possa pisar no chão, você não fique dentro de um lugar que você está sujeito a muita água, você está sujeito a prédios, porque esses prédios vão cair. Aí você vai falar assim, ai, Ruth, agora você está querendo dar uma de profeta? Não, eu não sou profeta, mas eu sei o que Deus já me mostrou. Eu sei o que Deus já me mostrou, eu sei o que Deus já falou comigo. E eu tenho, como é que diz? E eu sei que o tempo já chegou para isso. É uma questão não de saber, é questão de estar pronto, preparado, porque tudo vai acontecer. Entendendo? Tudo vai acontecer. Vocês não estão vendo que passa aqueles vendavais em São Paulo, destrói um monte de coisa, bairros ficam sem luz um tempo inteiro? Aquilo ali é Deus falando assim, ó, o tempo chegou. Você tem ouvidos? Ouça o que o Espírito diz às igrejas, cai fora. Sai fora. Sai fora porque o tempo já está chegando. As situações só vão piorar. Calor forte. Irmãos, é tempo de se preparar. É tempo de se preparar. Pois é, Leninha, você faz 30, eu faz 60 anos. Desde que eu me entendo por gente. Que a minha mãe tinha esse livro, São Paulo será destruída, ela falava, São Paulo vai ser destruída no final dos tempos. E eu tô vendo as coisas aí acontecerem. Eu estou vendo que o tempo chegou. Entenderam? O Senhor não vai datar o dia, porque Ele quer que nós fiquemos de sobreaviso. A ordem de Deus é que nós nos preparemos. A ordem de Deus é que nós estejamos com a nossa vida em ordem. A ordem do Senhor é que nós fiquemos em prontidão. Entendeu? Ele quer ver de mim e de você a tua fidelidade, a minha fidelidade. Então, meu irmão, eu te convido, seja fiel ao Senhor. Seja fiel. Mas vamos lá, então. Vamos ler agora Gênesis 39. Presta bastante atenção. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas, que o tinham levado lá. Presta atenção. E o Senhor estava com José. O Senhor estava com José. E foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor, o egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, olha só, Potifar tinha noção das coisas. Potifar percebeu que aquele jovem era um jovem que tinha bênção sobre a vida dele. Olha lá, vendo, pois, o seu senhor, que Deus, o Senhor, estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça em seus olhos e serviu. Então ele o pôs por mordomo, entendeu? Por mordomo de sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. Exatamente, pastor, a destruição já acontece, a destruição do povo, exato. Dos princípios de Deus, do conhecimento verdadeiro, é o que estamos vendo sendo tirado. As coisas de Deus do povo, exatamente. E a destruição das coisas de Deus no povo vão ocasionar o juízo total, né? Material. E aconteceu que desde que o pusera mordomo de sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele,
a não ser do pão que comia. A confiança era tanto que Potifar deixou a casa toda por conta de José. Ele já não se preocupava mais com nada, nem com as finanças ele se preocupava, porque ele sabia que tudo andava bem. E José era formoso de porte e de aparência. E aconteceu depois destas coisas que a mulher de Potifar, irmã Ruth, o eunuco não era castrado? Tem dois tipos de eunuco, tá? Esse aqui não era castrado. Esse aqui não. Ele não atendia, esse daqui era um cargo que ele tinha. Ele era chefe do exército de Faraó, entendeu? Chefe do exército de Faraó. Ele não lidava com as mulheres de Faraó, tá? Então, por isso, ele é um outro tipo de eunuco. Irmã Ruth, a paz, essa live sobre São Paulo será destruída. Está à venda no site Estante Virtual. Como é que é? Este livro, este livro sobre São Paulo. Tá à venda? Que ótimo, eu vou ver. Leiam esse livro, gente, leiam esse livro. Olha lá, seguindo aqui, versículo 7, capítulo 39, versículo 7. E aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse, deita-te comigo. Porém, ele recusou. E disse a mulher do seu senhor, eis que o meu senhor, eis que Potifar, não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Olha, José sendo fiel ao Senhor. E aconteceu que, falando ela cada dia a José, ela foi de pouquinho, né? Satanás, ele não vem de uma vez, ele vem de pouco, ele vem de conta-gota. Irmãos, tem gente que pensa que pecado é pabufe. Não, pecado não é pabufe, não. Pecado é conta-gota. Satanás vai jogando o pecado para você ficar obediente. Para você dar uma olhadinha hoje, você dá outra olhadinha amanhã, você dá uma olhadinha maior no outro dia, e esses olhares vão aumentando. E quando você viu, você já desceu de ladeira abaixo, você já está na boca do jacaré. Entendeu? Foi o que José não deixou acontecer. E aconteceu que, falando ela cada dia a José, cada dia, e não lhe dando ele ouvidos, para deitar-se com ela e estar com ela. Sucedeu no certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. Entendeu? Exatamente, para a gente não perceber. Nenhum da casa estava ali, ela foi proposital, e ela lhe pegou pelas suas vestes, dizendo, deita-te comigo. E ele deixou as suas vestes na mão dela e fugiu para fora. Tá entendendo? Fugiu para fora. Porque ele era fiel ao Senhor. E aconteceu que, vendo ela, que deixara as suas vestes em sua mão e fugira para fora, chamou aos homens da sua casa e falou-lhes, dizendo, vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós. Entrou a mim para deitar-se comigo. E eu gritei com grande voz. Irmãos, a língua maldizente, a língua pérfida, a língua que o que eles são, eles jogam em cima do Filho de Deus que não é. Eu sei porque eu já passei por isso. São línguas de pessoas que diz que tem Deus, diz que é isso, que é aquilo, mas não é nada. São línguas de pessoas que elas não conseguem o intento que elas querem. Então elas jogam no inocente aquilo que elas gostariam de fazer. Ela joga no inocente a culpa daquilo que ela queria que acontecesse, que ela queria que fizesse, ela não conseguiu, e ela joga nesse inocente a culpa. José foi vítima disso. Isso se chama calúnia.
língua difamadora, língua felina. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, olha isso, deixou as suas vestes comigo e fugiu para fora. E ela pôs as suas vestes perto de si, até que Potifar voltou a casa. Exatamente, né, pastor? Seria assédio. Ela já tinha costume de fazer, né? Mas, né? Os outros cediam, José não cedeu. José não cedeu. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o seu servo hebreu, que me trouxe para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou as suas vestes comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo Potifar as palavras que sua mulher falava, dizendo conforme estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, e no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. E assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. Quer dizer, José ficou o manda-chuva da cadeia, de modo que ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com José, e tudo o que fazia prosperava. Que coisa mais linda, né? Meu irmão, você pode estar na prisão. Se o Senhor estiver com você, você vai prosperar na prisão. Você pode, meu irmão. A prosperidade não é você ter recursos, é você ficar rico, não. Prosperidade, meu irmão, é ver teu trabalho crescer. Prosperidade, meu irmão, é ver as pessoas olharem para você e falar: poxa, essa pessoa tem um negócio diferente nela, o que ela tem? Se Deus quiser te dar, se Deus quiser te dar dinheiro, quiser te dar prosperidade material, Ele dá. Mas prosperidade não é isso. Não é somente isso. Prosperidade, meu irmão, é você ter uma vida que as pessoas gostam de olhar para você, gostam de estar perto com você, se sentem bem em ouvir a sua voz. Tá entendendo? Prosperidade é você falar e Deus agir. Nós precisamos ter essa prosperidade. Exatamente, pastor José estava no processo, e o processo da maledicência faz parte, gente. É a pior parte que existe para uma pessoa enfrentar, é você ser caluniado daquilo que você não é, daquilo que você nunca fez. Dói na alma, dói na alma. Mas o Senhor nos dá força para passar, e o Senhor é aquele que nos justifica. O Senhor justifica o seu povo. Pode ter certeza. Agora eu vou ler no Livro dos Justos, aqui ó, Livro dos Justos, tá? Quando fala detalhes aqui sobre essa parte de José. E os filhos de Ismael, que compraram José dos medianitas, que o tinham comprado de seus irmãos, foram para o Egito com José. E quando chegaram ao Egito, eles se encontraram com 4 homens dos filhos de Medã, filho de Abraão. Lembra? Lembra deles? De Abraão, os filhos que ele teve com Quetura? E tinha saído da terra do Egito em sua jornada. E os ismaelitas disseram-lhes: vocês desejam comprar este escravo? E disseram: dá-lo para nós. E eles entregaram José. E eles viram que ele era um jovem muito atraente e o compraram por 20 moedas de prata. E os ismaelitas continuaram a sua viagem para o Egito. E os filhos de Medã também retornaram para o Egito neste dia. E eles disseram uns aos outros: temos ouvido que Potifar, oficial de Faraó, olha aqui, eu não sei quem perguntou aí sobre o eunuco, né, Potifar. Ele era oficial de Faraó, tá? Oficial, não era eunuco.
eunuco como castrado. Não, ele não era. Ele era um oficial de Faraó, tá? Aqui, temos ouvido que Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, procura um bom servo que possa assistir diante dele para atendê-lo e fazê-lo mordomo de sua casa e tudo que lhe pertence. Agora vamos vendê-lo a ele pelo preço que desejarmos, e se ele for capaz de dar-nos o que exigirmos a ele. E foram à casa de Potifar. E disseram-lhe: temos ouvido dizer que tu buscas um servo bom para assistir-te. E eis que temos um servo que vai satisfazer-te. Se tu puder dar a nós o que desejamos, iremos vendê-lo a ti. E disse Potifar: tragam diante de mim, e eu vou vê-lo. Se ele me agradar, darei o que vocês exigirem por ele. E eles foram e trouxeram José, e colocaram-no diante de Potifar. E ele viu a José, e ele lhe se agradou muito de José. E Potifar disse-lhes: diga-me o que vocês desejam por este jovem. E eles disseram: 400 moedas de prata é o que desejamos por ele. E Potifar disse: eu as darei se vocês me trouxerem o registro de sua venda e me contarem a sua história, pois talvez ele possa ser roubado, porque este jovem não é nenhum escravo. Potifar conhecia, né? Nem o filho de um escravo, mas eu observo nele a aparência de uma pessoa agradável e bonita. E eles foram e trouxeram os ismaelitas que o haviam vendido a eles, e disseram-lhe falando: ele é um escravo e foi vendido para eles. E Potifar ouviu as palavras dos ismaelitas e deu a prata a eles. E eles tomaram a prata e foram em sua jornada, e os ismaelitas também retornaram à sua casa. E Potifar tomou José e levou-o para sua casa para que ele pudesse servi-lo. E José achou graça aos olhos de Potifar, e ele confiou nele, e fê-lo mordomo na sua casa, e tudo o que lhe pertencia entregou na sua mão. E o Senhor estava com José, e ele tornou-se um homem próspero. E abençoou o Senhor a casa de Potifar por causa de José. Lembra? Jacó abençoou a casa de Labão por causa de Jacó. Tá lembrado disso? Aonde Deus põe o seu filho, prospera. E Potifar deixou tudo o que tinha na mão de José. E José era quem decidia o que entrava e o que saía. E tudo era regulamentado por seu desejo na casa de Potifar. E José tinha 18 anos de idade. Comentários que ele era castrado, por isso sua mulher assediava os homens. Mas aqui não consta, né, pastora, que diz que ele era, pode ser que até seja castrado, mas eu acredito que não. Acredito que era mesmo como é que fala? Um tipo de um posto que ele tinha, alguma coisa assim. Mas pode ser, né? E José tinha 18 anos de idade, era um jovem de belos olhos e de formosa aparência. E como ele não havia em toda a terra do Egito. Naquele tempo, enquanto ele estava na casa de seu senhor, entrando e saindo da casa e assistindo seu mestre, Zelicá, olha o nome da mulher, Zelicá, esposa de seu mestre, levantou os olhos na direção de José. E ela olhou para ele, e eis que ele era um jovem atraente, bem favorecido. E ela cobiçou sua beleza em seu coração, e sua alma se fixou em José. E ela o seduzia todos os dias. Zelicá seduzia José diariamente, mas José não pôde levantar os seus olhos para contemplar a mulher de seu mestre. E Zelicá disse-lhe: que boa é a tua aparência e forma, realmente eu olhei em todos os escravos e não vi um tão bonito como tu. E disse-lhe José: certamente aquele que me criou no ventre de minha mãe criou toda a humanidade. As respostas de José, né? E ela disse: quão formosos são os teus olhos, com os quais tu deslumbras todos os habitantes do Egito, homens e mulheres. E ele disse-lhe:
Como eles são lindos enquanto estamos vivos, mas tu deves querer contemplá-los no túmulo. Certamente te afastarias dele. E ela lhe disse: como belas e agradáveis são todas as tuas palavras. Toma agora, eu peço-te, a harpa que está na casa, e toca com as tuas mãos, e vamos ouvir as tuas palavras. E ele disse-lhe: como belas e agradáveis são as minhas palavras quando eu canto o louvor de meu Deus e a sua glória. E a mulher lhe disse: como é muito bonito o cabelo da tua cabeça. Eis o pente de ouro que está na casa, tome-o e enrola o cabelo da tua cabeça. E ele disse-lhe: até quando irás falar estas palavras? Deixa de pronunciar essas palavras para mim, e levanta-te e dedica-te aos teus assuntos domésticos. E ela disse-lhe: não há ninguém na minha casa, e não há nada para atender, a não ser as tuas palavras. E desejo ainda assim, não obstante tudo isso, ela não conseguiu atrair José a ela, nem ele colocava o olho nela, mas dirigiu seus olhos para o chão, para baixo. E Zelicá desejava José em seu coração, que se deitasse com ela. No momento em que José estava sentado em casa fazendo seu trabalho, Zelicá veio e sentou-se diante dele. E ela seduziu diariamente com seu discurso para se deitar com ele, ou sempre olhava para ele, mas José não dava ouvidos a ela. E ela disse-lhe: se tu não fizeres de acordo com as minhas palavras, vou te punir com pena de morte e colocar um jugo de ferro sobre ti. E José disse-lhe: certamente Deus foi que criou o homem livre das cadeias de prisioneiros. É ele quem me livrará da tua prisão e do teu juízo. E quando ela viu que não poderia prevalecer sobre ele para convencê-lo, e sua alma estando ainda fixa nele, seu desejo a jogou numa doença grave. E todas as mulheres do Egito vieram visitá-la, e elas disseram-lhe: por que está neste estado de declínio? Tu que de nada tem falta, certamente o teu marido é grande príncipe e estimado à vista do rei. Não deverias ter tu falta de nada do que desejasse em teu coração? E Zelicá respondia, dizendo: neste dia deve ser dado a conhecer-vos de onde vem este mal que me transtorna e que vocês observam em mim. E ela mandou suas empregadas a preparar alimento para todas as mulheres, e ela fez um banquete para elas, e todas aquelas mulheres comeram na casa de Zelicá. E ela deu-lhes facas para descascar as cidras e comê-las. E ela ordenou que José se vestisse com roupas caras e que ele aparecesse diante delas. Olha que coisa. José veio diante de seus olhos, e todas as mulheres olhavam para José e não conseguiam tirar os olhos de cima dele. E todas elas cortaram suas mãos com as facas que tinham em suas mãos, e todas as cidras que estavam em suas mãos estavam cheias de sangue. Olha, gente. E elas não sabiam o que tinham feito, mas continuaram a olhar a beleza de José. E Zelicá viu o que tinha feito, e ela disse-lhes: o que é este trabalho que vocês fizeram? Eis que vos dei cidra para comer, e vocês todas cortaram suas mãos. E todas as mulheres viram as suas mãos, e eis que elas estavam cheias de sangue. E o seu sangue escorria sobre suas vestes, e disseram-lhe: este escravo em sua casa nos deixa admiradas. Olha, gente, que coisa terrível. E nós não conseguíamos tirar os olhos dele por causa de sua beleza. O que Satanás faz, né? E ela disse-lhe: certamente isto aconteceu com vocês no momento em que vocês olharam a ele, e vocês não puderam conter-se dele. Como então posso abster-me quando ele está constantemente em minha casa? E eu o vejo dia após dia entrando e saindo da minha casa? Como posso evitar este declínio ou perecer por conta disso? Espírito de sexo, né? Espírito tentador. E disseram-lhe: as palavras são verdadeiras.
Pois quem pode ver esta bela forma em casa e abster-se dela? Quer dizer, essas mulheres todas eram como ela, né? Tinham o mesmo espírito, entenderam? E ele não é teu escravo e serviçal em tua casa, e porque tu não lhes dizes o que está em teu coração? E por que permanece a tua alma na morte através deste problema? E ela disse-lhes: eu estou procurando diariamente convencê-lo, e ele não concorda com meus desejos. E eu prometi-lhe tudo o que é bom, e ainda assim não obtive retorno dele. Estou, portanto, neste estado de declínio, como vocês estão vendo. Gente, que coisa terrível, né? O espírito maligno quando se apossa. E Zelicá ficou muito doente devido ao seu desejo por José. E ela ficou desesperadamente apaixonada por ele. E todas as pessoas da casa de Zelicá e seu marido não sabiam nada sobre este assunto. E Zelicá estava doente devido ao seu amor por José. E todas as pessoas da casa dela perguntavam-lhe: por que está doente e em declínio se não te falta nada? E ela dizia: eu não sei o que é isso que está aumentando diariamente em mim. E todas as mulheres e suas amigas vinham diariamente para vê-la, e elas falaram com ela. E elas disseram: isso só é possível por causa de seu amor a José. E disseram: seduze-o, pega-o secretamente, talvez ele te ouça, e evite esta tua morte. Zelicá ficou pior devido ao seu amor a José, e ela continuou a piorar até que ela não tinha mais forças. E um determinado dia, José estava fazendo o trabalho de seu mestre em casa, e Zelicá veio secretamente a ele e de repente caiu sobre ele. E José foi contra ela e foi mais forte do que ela, colocando-a no chão. E Zelicá chorou pelo desejo no seu coração em direção a ele. E ela suplicou a ele com lágrimas que fluíram do seu rosto. E ela falou-lhe em voz de súplica e na amargura de sua alma, dizendo: já ouviste falar, viste ou conheceste uma mulher tão bonita como sou? Ou melhor do que eu, que fale diariamente a ti, cair em declínio devido ao amor que tenho por ti? Confere toda esta honra sobre ti, e ainda tu não dá ouvidos à minha voz? O prazer passageiro, né, pastor? A hora que acontece, a coisa depois acaba. É isso mesmo. É a tentação, né? Tentação. E se for por medo de teu mestre, porque ele pode punir-te, como o rei vive, nenhum dano deverá vir a ti, devido a isto. Agora, por conseguinte, peço que me escute. Devolve-me a honra que te consenti, e adia esta morte de mim, porque deveria eu morrer por tua causa? E ela deixou de falar. E José respondeu a ela, dizendo: abster-me-ei e deixe o assunto para meu mestre. Eis que meu mestre conhece tudo o que está comigo em casa, pois tudo o que pertence a ele entregou em minha mão. E como poderei fazer estas coisas na casa do meu senhor? Pois ele me tem também muito honrado em sua casa e também me fez supervisor da sua casa. Ele tem me exaltado e não há ninguém maior nesta casa do que eu. E meu mestre não absteve-se de mim, com exceção de ti, a sua esposa. Como então podes tu falar estas palavras a mim? E como podes fazer este grande mal e pecado ao Senhor e ao teu marido? Agora, portanto, abstenha-se e não fale mais palavras como estas, porque eu não vou ouvir as tuas palavras. Que perseguição, hein? Mas Zelicá não ouviu a José quando falou estas palavras para ela, mas ela diariamente o seduzia para lhe dar ouvidos. E foi depois que o rio de Egito encheu até as margens do rio Nilo, e todos os habitantes do Egito, e também o rei e os príncipes saíram com tambores e danças, era cheia do Nilo, né? Pois era grande o feriado no Egito, no momento da inundação do mar do Egito, quer dizer, o rio Nilo. Todos foram para festejar o dia. E quando os egípcios saíam para o rio, para se alegrarem, como era seu costume, todas as pessoas da casa de Potifar foram com ele. Mas
Zelicá não foi com eles, pois ela disse: eu estou indisposta, e permaneceu sozinha em casa, e nenhuma das pessoas ficou com ela. E ela levantou-se e foi ao templo da casa. Existia um templo na casa. Vestiu-se em trajes principescos e colocou em cima de sua cabeça pedras preciosas, pedras de ônix, incrustadas com prata e ouro. E ela embelezou o seu rosto e a sua pele com todos os tipos de líquidos, e perfumou o templo e a casa com cássia, incenso, e espalhou mirra e aloés. Depois sentou-se na entrada do templo, na passagem da casa, por onde José passaria para fazer seu trabalho. E eis que José veio do campo e entrou na casa para fazer o trabalho de seu mestre. E ele veio para o lugar que teria que passar e viu todo o trabalho de Zelicá, e ele voltou. E Zelicá viu José voltar e gritou para ele, dizendo: aonde tu vais, José? Venha para teu trabalho, eis que eu darei espaço antes que tu chegues a meu assento. E José retornou, veio para casa e passou dali para o lugar da sua sede. E ele sentou-se para fazer o trabalho do seu mestre, como de costume. E eis que Zelicá veio a ele e ficou diante dele com seu vestuário principesco. E o perfume de suas roupas se espalhou à distância. E ela apressou-se e pegou em José e seu vestuário, e ela lhe disse: como vive o rei, se tu não quiseres realizar meu pedido, tu irás morrer nesse dia. E ela esticou para trás a sua outra mão e tirou uma espada de debaixo de seu vestuário e colocou-a no pescoço de José. E disse: sobe e realiza meu pedido. E se não me atenderes, tu morrerás nesse dia. Que situação de José, hein, coitado. E José teve medo de fazer isto. E ele levantou-se para fugir dela. Então ela segurou suas vestes. E no terror da sua fuga, a roupa que Zelicá segurava foi rasgada. E José deixou a roupa na mão de Zelicá. E ele fugiu e saiu, pois ele estava com medo. E quando Zelicá viu que o vestuário de José foi rasgado e que o deixou em sua mão e tinha fugido, ela temeu por sua vida, pois que a notícia sobre ela poderia se espalhar. E ela levantou-se e agiu com astúcia e tirou de si o vestuário em que ela estava vestida. E ela se vestiu com outras peças de roupa. Olha que coisa. E ela tomou o vestuário de José e colocou ao lado dela. E entrou e sentou-se no mesmo lugar onde ela tinha se sentado na sua doença, diante do povo de sua casa que tinha saído ao rio. Ela chamou um jovem rapaz que estava então na casa, e ela mandou chamar as pessoas da casa para ela. E quando ela os viu, ela disse em alta voz e de lamentação: vejam que o hebreu que seu mestre trouxe a esta casa fez, pois ele veio neste dia deitar-se comigo. Pois quando vocês saíram, olha a língua peçonhenta, a língua mentirosa. Pois quando vocês saíram, ele veio para casa, e vendo que não havia nenhuma pessoa na casa, ele veio até mim e pegou-me com a intenção de deitar-se comigo. E segurei suas vestes e a rasguei, e gritei com ele em grande voz. E quando eu levantei minha voz, ele ficou com medo por sua vida, e deixou sua roupa diante de mim e fugiu. E as pessoas da casa dela não falaram nada, mas sua ira acendeu-se contra José. E foram ao seu mestre e disseram as palavras de sua artimanha. E Potifar voltou para casa enfurecido, e sua esposa gritou para ele: o que é essa coisa que fizeste a mim, em trazer um servo hebreu para a nossa casa? Pois ele veio a mim neste dia para divertir-se comigo. Assim ele fez a mim neste dia. Potifar ouviu sua esposa e ordenou que José fosse punido com chibatadas severas. E eles o fizeram.
E enquanto eles estavam batendo, José gritou com grande voz e levantou os seus olhos para o céu e disse: Ó Senhor, tu sabes que eu sou inocente de todas essas coisas. E porque eu morrerei neste dia através da falsidade pela mão desses incircuncisos homens maus que tu bem conheces? E enquanto os homens de Potifar estavam batendo, José continuou a gritar e chorar. E havia uma criança de 11 meses de idade. E o Senhor abriu a boca da criança e falou estas palavras diante dos homens de Potifar que batiam em José, dizendo: O que vocês querem deste homem? E por que vocês fazem este mal a ele? Minha mãe fala falsamente. Assim foi a coisa. E a criança disse-lhes exatamente tudo o que aconteceu e todas as palavras de Zelicá para José, dia após dia. Assim ela os declarou. E todos os homens ouviram as palavras do seu filho, filho dessa mulher. Então quer dizer, Potifar dava no... Potifar fazia, ele estava presente, ela tinha um filho. E eles questionaram muito as palavras da criança, e a criança deixou de falar e ficou muda. Potifar ficou muito envergonhado com as palavras de seu filho, 11 meses, e mandou que seus homens não batessem mais em José, e os homens deixaram de bater em José. E Potifar pegou José e ordenou-lhe a comparecer perante a justiça diante dos sacerdotes, que eram juízes pertencentes ao rei, para julgá-lo sobre este assunto. E Potifar e José vieram diante dos sacerdotes, que eram juízes do rei, e disse a eles: Decidam, peço-vos, que condenação é devida a um servo que fez o que ele fez? E os sacerdotes disseram a José: Por que tu fizeste isso ao teu mestre? E José respondeu dizendo: Não foi assim, meus senhores. Assim foi o assunto, e Potifar disse: José, certamente confiei em tuas mãos tudo que pertencia a mim, e eu nada retive, exceto minha esposa. E como pudeste fazer este mal? Realmente, quem sabe, né? É verdade. E José respondeu dizendo: Não, meu senhor, como o Senhor vive, como tua alma vive. A palavra que tu ouviste da tua esposa é falsa, pois assim foi o caso nesse dia. 1 ano foi decorrido para mim desde que eu estou em tua casa. Tu tens visto qualquer iniquidade em mim, ou que coisa possa fazer com que exija a minha vida? E os sacerdotes disseram a Potifar: Enviar-nos te pedimos, e traz diante de nós as vestes rasgadas de José, e deixe-nos ver o rasgo na mesma. Se o rasgo é na frente da peça da roupa, então o seu rosto estava em frente ao dela. Então ela provavelmente o segurou para chegar a ele. E com dolo tua esposa fez tudo o que ela falou. Eles tinham como saber. E trouxeram a roupa de José diante dos sacerdotes, que eram juízes, e eles olharam, e eis que o rasgo estava na frente da roupa de José. E todos os sacerdotes souberam que ela o havia pressionado, e eles disseram: A sentença de morte não é devida a este escravo, pois ele não fez nada. Mas seu julgamento é que ele seja colocado na prisão, devido ao relato, que através do qual diz que ele foi contra tua esposa. E Potifar ouviu suas palavras e o colocou na prisão, no lugar onde estavam confinados os prisioneiros do rei. E José ficou na casa de confinamento por 12 anos. E não obstante isso, a esposa de seu mestre não se esqueceu dele. E ela não cessou de falar a ele dia após dia para que ouvisse a ela. E no final de 3 meses, Zelicá continuou indo ver José na casa de confinamento, dia a dia. E ela tentou para que lhe desse ouvidos. E Zelicá disse a José: Quanto tempo tu permanecerás aqui? Ouve agora a minha voz, e eu te tirarei dessa prisão. E José respondeu: É melhor para mim permanecer aqui, do que ouvir tuas palavras pecando contra Deus. E ela disse-lhe: Se tu não realizares o meu desejo, eu vou arrancar fora os teus olhos.
adicionar a teus pés grilhões, e vou te entregar na mão de quem nunca conheceste antes. E José respondeu a ela e disse: Eis que o Criador de toda a terra é capaz de livrar-me de tudo o que tu possas fazer a mim. Pois ele abre os olhos dos cegos e liberta os cativos, e preserva todos os estranhos que estão inquietos na terra. E quando Zericá viu que não conseguia convencer José a ouvi-la, ela parou de seduzi-lo, e José continuou confinado na prisão. E Jacó, pai de José, e todos seus irmãos que estavam na terra de Canaã, ainda choravam e choravam naqueles dias por causa de José. E Jacó recusou-se a ser consolado por causa de José, e Jacó chorou e lamentou todos os dias. Irmãos, isso daqui eu acredito, né? Acredito, não, eu tenho certeza que é a pior provação que um homem pode passar. Eu acredito que isso aqui é a pior provação que um homem pode passar. Primeiro, ele é tentado por uma mulher bonita, de fama. Ele resiste por amor a um Deus que ele não vê, mas ele sente. José é para nós sermos, é para nós termos ele como referencial. Ah, mas não é Jesus? Sim, mas ele é fiel. Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. José foi um homem, um menino, 18 anos. Ele poderia ter se deitado com ela, mas não. Ele era fiel a quem ele servia. Esaú, por causa de uma pequena fome, trocou a sua primogenitura por causa de um prato de lentilha. Exatamente, figura de fidelidade. José foi fiel. Meus irmãos, será que é tão difícil desprezar um rabo de saia por causa do amor a Deus? Será que 5 minutos de prazer você vai deixar a Deus por causa dos prazeres desse mundo? Você vai perder a eternidade por causa de um rabo de saia? Hoje em dia, né, por causa de um rabo de calça também, né? Tá desse jeito a situação. Meus irmãos, nós temos que pensar. Vale mais a nossa salvação. Se você está sendo tentado, né? Não sei quem vai ouvir esse vídeo. Mas se por um acaso você for tentado, resiste. Ah, mas é que eu tenho um espírito em mim que tudo quanto é mulher me gosta de mim. Pois é, mas esse espírito é para te levar para o inferno. Você sabia disso? Você sabia que esse espírito que está em você, que tudo quanto é mulher que gosta de você, você já catou todas que tem aí, você já catou todo mundo. Isso te leva para o inferno. Meu irmão, está na hora de você parar. Está na hora de você olhar para a cruz. Está na hora de você saber se você quer a vida eterna ou se você quer esse mundo. Presta atenção, meu irmão. A grande maioria do mundo hoje está aí, perdida, por causa de um rabo de saia. Perdida por causa de um momentâneo prazer de 5 minutos, nem isso. O Senhor te chamou para ser dele. O Senhor te chamou para ser fiel. O Senhor não te chamou para você viver na esbórnia que você vive. Presta atenção. Vale a pena ser fiel. Sai fora da mulher de Potifar, corre dela, corre dos desejos desse mundo, corre dos desejos da carne. Corre, meu irmão. Corre, porque a nossa vida vai ser eterna. 5 minutos de prazer não vale a pena. Não, não vale a pena. Jesus está voltando. Mais uma vez eu falo. Eu sei que eu sou chata, que eu bato nesse assunto todos os dias e vou bater até eu morrer. Se eu morrer, né? Se Jesus não voltar antes. Que eu espero que ele volte antes. Porque o meu sonho é ver Jesus voltar.
Mas se ele não quiser, não verei. Mas eu digo para você em nome de Jesus, controla a tua vida, controla o teu prazer. Controla, meu irmão, essa volúpia que você tem por mulher. Controla essa sensação que você tem. Você não pode ver um rabo de saia. Ah, mas é que eu tenho, eu sou, as mulheres é que vêm atrás de mim. Os homens vêm atrás de mim. Pois é, meu irmão. Pois é. Será que vale a pena? Será que vale a pena? Meu irmão, essa vida não vale a pena. Não. Aqui vale a pena nós sermos fiéis. Vale a pena nós sermos castos. Né? Castidade, né? Uma palavra tão antiga, né? Tão antiga. Mas essa castidade não é só sexo, não. Tem castidade moral, castidade financeira. Não usar o que é dos outros, não abusar do que é dos outros, não tirar o que é dos outros, né? Tem várias coisas. Tem a castidade também da palavra de Deus, nós sermos fiéis à palavra, do jeito que está escrita, não ficar procurando, né? Procurando teorias que danificam a palavra do Senhor, né? Nos contentar com aquilo que Deus nos dá, viver sob a proteção do Senhor, sob a proteção de Deus. Quando a gente precisa de alguma coisa, a gente vai aos pés do Criador. Senhor, estou em necessidade, me socorre. É assim que a gente faz. A gente não brinca, meu irmão, de ser crente. A gente não brinca de ser fiel. Não, a gente tem que ser. A gente tem que ser. Irmãos, eu quando me separei, eu estava com 40 e poucos anos quando tudo aconteceu. Eu não era esse bagaço que está aqui. Era ajeitadinha. É. E eu tive ofertas de casamento, tive oferta, sim. Não pense que eu não tive, eu tive. Mas o Senhor falava comigo. Não é para você. Eu li a Bíblia e eu não enxergava nada que eu pudesse me casar de novo. Até o dia que o Senhor falou comigo que o meu casamento ia romper, que não tinha mais como continuar. E que eu precisava continuar a minha vida. E naquele dia, eu pedi ao Senhor que o Senhor tirasse todos os desejos da minha alma, todos os desejos carnais, que o Senhor fizesse uma obra na minha vida, que o Senhor me desse sabedoria, que o Senhor me desse condições de eu viver só. E quando o Senhor falou para mim que ia ruir tudo, meu casamento não tinha, eu não podia mais nem orar por ele. Naquele dia eu falei, Senhor, eu preciso de um milagre. Tira o amor que eu tenho por esse homem do meu coração. Irmãos, eu fui dormir amando e acordei na lembrança. E até hoje eu vivo na lembrança. Nem lembrança eu não lembro. Sabe que eu nem lembro mais direito? Lembro quando eu tenho que contar aqui para vocês, quando eu tenho que falar alguma coisa. E naquele dia, quando eu levantei, naquela manhã, que eu vi que eu não tinha mais aquele amor que eu tinha, aquela coisa, não, tinha sumido. Naquele dia eu me ajoelhei e falei, Senhor, a minha vida de hoje em diante é tua. Eu não sei o que o Senhor vai fazer comigo, mas eu estou me entregando a minha vida diante do teu altar, eu estou me casando contigo. O Senhor é o meu marido, o Senhor é o meu pai, o Senhor é o meu irmão, o Senhor de hoje em diante na minha vida é tudo para mim. Tudo para mim. E o tempo passou e o Senhor foi trabalhando na minha vida. Quando foi um belo dia, mandaram me chamar na casa de uma pastora aqui na cidade. E eu chego lá, né? Cheguei lá, tal. O marido dessa pastora
prepararam, né, um almoço e tal. E as filhas do filho dela ali e tal. De repente eu escutei assim: "Pois é, Rutinha, você não tá, você precisa se casar". E o rapaz, muita grana, muita grana. E o rapaz sentado do meu lado, mas eu até então achava que era, né? Você precisa se casar e o meu filho tá aí, precisando se casar também. O que você acha? Eu falei assim: olha, é o seguinte, só vou falar uma coisa pro senhor. No meu dicionário, essa palavra casamento não existe. Sabe por quê? Porque eu, há 6 anos atrás, eu me casei com Jesus. Eu me ajoelhei na minha casa, naquele lugar que eu estava, naquela favela que eu estava. E naquele dia eu coloquei a minha vida diante do Pai. E naquele dia eu entreguei todos os meus desejos, naquele dia eu entreguei toda a minha vida, naquele dia eu entreguei o meu ser a Ele, para que Ele se casasse comigo. E assim eu vivo, e assim eu vou até o fim da minha vida. E assim, meus irmãos, eu estou. Já faz quase 25 anos, casada com o meu Deus, casada com o meu Criador. Ai, irmã Ruth, mas eu não tenho capacidade para isso. Tem, claro que tem. Você acha que eu sou diferente de você? Não. A única diferença que tem é que eu coloquei a minha vida no altar. E eu sei o que eu quero da minha vida. Eu quero a vida eterna. Só isso. E isso para mim basta. E eu vivo todos os dias da minha vida, esperando o meu esposo voltar. Entendeu? Esse esposo é meu, esse esposo é teu. Ele não é exclusivo meu. Tá entendendo? Então eu te digo, é possível. É possível. Eu louvo ao Senhor porque o Senhor me deu essa fibra, porque não é fácil. Porque não é fácil por quê? Porque você escuta muita coisa. Aqui, quando eu trabalhava, eu dava aula, né? Eu sou professora de artesanato, né? Fui professora de piano muitos anos. E depois fiquei professora de patchwork. E aqui chega gente assim, mas escuta, mas você não casou por quê? Porque você não casa? Porque você isso, você aquilo? Falei, porque simplesmente eu casei com Jesus, eu casei com meu Deus. E entreguei minha vida ao altar. Já passei por boba, por otária, já passei por um monte de coisa. Porque os pretendentes que eu tinha eram homens com posição social e posição financeira. Mas para mim não resolve nada. Eu quero Jesus. Entendendo? Eu quero Jesus. Eu me casei com meu mestre. Com ele estou esperando ele chegar. Estou preparando as minhas roupas para a cerimônia do casamento da igreja com o Cordeiro. Eu sou a igreja, você é a igreja. Eu sou a noiva, você é a noiva. Você acha que eu vou perder o meu noivado com Cristo por causa de seres humanos? Não. Não. A minha alma vale mais do que qualquer coisa. Então, meu irmão, eu te convido a entender o que é o amor a Cristo. Eu te convido, meu irmão, você entender o que é ser de Jesus. Eu te convido a você entender o que é amar a Jesus Cristo. Entendeu? Eu te convido, meu irmão. Eu te convido porque eu vou te dizer, o amor de Cristo é maravilhoso. O amor de Jesus é maravilhoso. Entendeu? O amor dele é tremendamente maravilhoso.
Tem um corinho que diz assim: nas tormentas desta vida, perto está a perdição, aos incautos navegantes, quem trará a salvação? Resplandeçam nossas luzes através do escuro mar, pois nas trevas do pecado, almas podem naufragar. Entendeu? Então, meu irmão, não perca a salvação por causa de um pedaço de carne. Não perca a salvação por causa de uma mulher bonita. Não perca a salvação por causa de um homem atraente. Não. Isso tudo passa. Isso tudo fica. Mas Jesus não. Tudo na minha vida foi embora. Tudo. Mas Jesus ficou. E eu tô com ele até hoje e eu não largo das vestes dele. Entenderam? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome honrado do teu Filho Jesus Cristo, nós estamos diante da tua presença, te louvando e bendizendo o teu nome, te agradecendo, Senhor, porque tu és um Deus de amor, tu és um Deus de paz e de justiça. O Senhor é um Deus que nos dá calma em meio à tempestade. Tu és um Deus, Pai, que acalma o nosso interior. O Senhor é um Deus que acalma as nossas volúpias. O Senhor é um Deus que acalma os nossos desejos carnais, para que nós possamos estar na glória contigo. O Senhor é um Deus que muda a vida. O Senhor é um Deus que transforma a mente humana. O Senhor é um Deus que, quando nós nos entregamos para ti, o Senhor nos faz ser mais semelhantes a Jesus. O Senhor faz nós termos o caráter de Cristo. O Senhor nos trabalha o nosso ser para nós sermos pedras preciosas na coroa do Criador. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a cada dia mais sermos trabalhados para brilharmos na coroa de Cristo. Liberta-nos, Senhor, dos perigos. Liberta-nos dos pecados, liberta-nos da mulher de Potifar, que seja lá quem for. Liberta-nos, Senhor, da concupiscência mundana. Liberta-nos, Senhor, da língua que maldiz. Liberta-nos, Senhor, de fazermos parte dessas coisas todas. Liberta-nos, Senhor, porque nós queremos estar contigo na glória. Senhor, eu te peço que as pessoas que aqui estão ouvindo essa live possam fazer um acordo contigo, possam colocar as suas vidas diante de ti, possam se casar com o Cordeiro. Porque aquele dia, naquele lugar horrível, naquela favela, foi o dia mais feliz da minha vida, o dia que eu me ajoelhei e me entreguei a ti e falei: Senhor, de hoje em diante a minha vida é tua. De hoje em diante eu estou pronta para fazer o que o Senhor quiser. E aqui eu estou, fazendo a tua vontade. E eu te louvo, Pai, porque eu não perdi nada, eu só ganhei. Eu te louvo, Senhor, porque a cada dia eu sinto a tua presença no meu coração. Eu te louvo, Senhor, porque se eu pudesse mostrar para os meus irmãos o que tem dentro de mim, o fogo do Espírito Santo que está dentro do meu coração, mas eu não tenho como mostrar. Mas o Senhor pode mostrar para eles o que é isso. E eu te peço em nome de Jesus, mostra para os meus irmãos o que é andar contigo. Mostra para os meus irmãos, Pai, o que é renunciar a nós mesmos e servir a Jesus. Mostra para os meus irmãos, Senhor, o quanto vale a pena estar contigo. Mostra para os meus irmãos, Pai, que vale a pena estar com Jesus. Mostra para eles, Senhor, como é lindo, como é maravilhoso te servir, como é maravilhoso ter experiências contigo, como é maravilhoso ter intimidade contigo. Pai, eu te peço, no nome de Jesus, guarda cada um aqui. Livra cada um do mal,
Livra, Senhor, os meus irmãos de pecarem na tua presença. Que eles possam viver cada dia mais servindo a Cristo. Que eles possam, Senhor, entender o que é estar diante do altar. Que eles possam entender, Senhor, o que é ver a tua glória. Te agradeço, Senhor, por tudo. Te agradeço pela vida de cada um que aqui está. Te agradeço, Pai, porque o Senhor é aquele que nos coloca na roda do oleiro todos os dias. O Senhor é aquele que nos faz mais que vencedores na terra dos viventes. E eu te louvo, Senhor, por isso. Eu te louvo, eu te agradeço. No nome honrado de Jesus Cristo de Nazaré, que vive e reina para toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, fiquem na graça de Jesus. Que o Pai abençoe a todos, que esse dia, o que José passou, o que vocês possam tomar para vocês como exemplo e saibam que nós podemos tudo em Cristo Jesus. Basta nós clamarmos. Ninguém pode dizer que você foi colocado numa provação além da medida, porque não existe isso. O Senhor só dá provação que a gente pode aguentar. O que existe são pessoas fracas que não resistem, infelizmente. Mas aquele que coloca os seus olhos no Pai das luzes, aquele que coloca os seus olhos no Senhor que nos criou, esse passa por tudo e não cai em nada. Eu posso dizer, porque eu vivo isso, eu já vivi isso. Vocês estão achando que essa velha que está aqui sempre foi velha assim? Não, não. Não, meus irmãos, já passei por muita coisa. Mas o Senhor nunca permitiu que eu pecasse. O Senhor nunca permitiu que eu resvalasse os meus pés. Porque no momento de maior tribulação, eu olhava para o alto e falava, Senhor, me socorre. Me socorre porque eu não vou aguentar. Se o Senhor não vier me socorrer, eu não vou suportar o que eu estou passando. E quando eu vi, irmãos, o Senhor estava com a mão forte na minha vida, me socorrendo, me trazendo para cima de novo, porque eu estava caindo no precipício. Tá? Não pense que essa velhinha aqui já não foi jovem, já não foi moça. Já tive muitas oportunidades de muita coisa. Muito, muito. Muita coisa. Vocês não têm noção do quanto. Mas o Senhor nunca deixou que meus pés resvalassem. Porque eu sou melhor que alguém? Não. De jeito nenhum. Mas uma coisa eu clamava ao Senhor. E toda vez que eu clamei, o Senhor me ouviu. Entendeu? Mas é isso aí. Fiquem na graça de Jesus, que o Senhor abençoe a todos. No nome honrado de Jesus Cristo de Nazaré, que vive e reina para hoje e para toda a eternidade. Amém e amém, meus irmãos.